Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora que estejam me ouvindo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é colaborar com todos aqueles que têm uma topografia como disciplina de seus currículos. Nós vamos falar na aula de hoje no cálculo de declividades usando barra de paralaxe. É uma parte da aerofotogrametria que poderá ser útil a diversas aplicações, que, como falaremos no final deste vídeo, e que para quem se dedica à topografia, ao estudo de traçado e outras assim, verá que é interessante ter esse conhecimento. Então, vamos a ele. Vamos ver como se fazem medições para cálculos de diferenças de paralaxe e desníveis entre dois pontos A e B. Na última aula, já deduzimos a fórmula que permite calcular a diferença de nível através de diferenças de paralaxe. E nesta aula de hoje, vamos dar mais algumas noções, algumas aplicações, tanto na parte operacional e exemplos em que isso pode ser aplicado. Primeiramente, o que se faz quando se vai fazer o cálculo de paralaxes é preparar as fotos. Então, nós vemos nessa imagem um estereoscópio de espelho e o operador, então, com um par de fotografias que tem a superposição longitudinal colocadas sobre uma mesa e ele está já preparando essas fotos para que elas possam ficar já prontas para se poder medir as paralaxes. A distância entre essas fotos, quer dizer, medidas assim de centro a centro, é da ordem de 21 a 26 centímetros. E o operador, então, vendo assim nessa primeira assim, fase, ele pode tirar os binóculos, como vocês estão vendo, e olhar através dos espelhos, assim, dos prismas, em que um modelo estereoscópico ficará, então, numa escala menor, ele terá uma visão de todo o par estereoscópico. As fotografias ficando assim, mais ou menos nessas distâncias, ele verá, então, em 3 dimensões e vai, então, fazer com que elas fiquem numa situação tal que os centros das duas fotos e os centros de cada uma delas transposto para a vizinha, né, fiquem sobre uma mesma linha reta. Essas duas fotos, então, serão coladas à mesa com uma fita durex, fixas, né, para que ele, então, possa fazer as medições dos pontos assinalados com barra de paralaxe, nesses pontos que ele tem interesse em calcular os desníveis. Assim estão as duas fotos, esquematicamente, né? Então, a foto da esquerda com centro O1 e a direita com centro O2 define, então, os sistemas de coordenadas da foto, como nós já vimos na dedução da fórmula do desnível em função de paralaxe. E nós temos, então, aí o eixo X e o eixo Y, o eixo do X coincidindo com a direção do voo, alinhado assim com os centros O1 e O2 da foto da esquerda e da direita, e já nas fotografias os pontos A e B, que seriam dois pontos do terreno, cujo desnível entre suas extremidades há interesse de se medir. O ponto A, por exemplo, ele locado na foto esquerda e na foto direita, temos assim, em relação a cada um desses sistemas de coordenadas, as abscissas XA e XA', dessas duas imagens do ponto A nas respectivas fotos. Temos então aqui uma distância A até o A', nessas fotos estão presas à mesa, colada, então essa distância A',
é uma distância que se pode medir. Consequentemente, ou analogamente, em relação ao ponto B, o B' também há esse segmento B' que pode ser medido, e esse segmento, desde o ponto O1 até o ponto O2, que é a distância entre os dois centros das fotos, né? Cada centro desse é determinado unindo-se às marcas fiduciais que vêm registradas nas margens da fotografia, unindo-se essas marcas fiduciais, determina-se os respectivos centros. Então, essa distância O'O2, ela é uma distância fixa, aquela distância entre 21 a 26 centímetros que eu falei a vocês, e uma vez as fotos fixadas, essa distância é constante. Temos então aqui, olhando aqui para esses segmentos, que essa abscissa do ponto XA, né, mais essa distância A' que está assinalada aqui com um traço verde, mais a abscissa XA' na foto da esquerda, essa distância aqui é igual à distância entre os centros das duas fotos OA'. Então, podemos deixar no primeiro membro só as abscissas, colocar esse A' para o segundo membro, teremos então a equação nessa forma. Essa soma das abscissas, ela nos lembra a definição de paralaxe. A paralaxe, por definição, é a variação da posição de um ponto pela mudança de posição do observador. Então, é essa diferença x de A menos x de A'. Mas nós vemos o seguinte, nessa foto da direita, esse x de A', ele está à esquerda da origem, à esquerda do zero. Portanto, essa abscissa x de A' é negativa, né? Então, se x' é menor que zero, a paralaxe do A, colocando-se aqui o x' negativo, vai ficar sendo a soma dessas abscissas x de A mais x' de A. Então, esse primeiro membro dessa equação será a paralaxe do ponto A. Então, analogamente, nós poderíamos, para o ponto B, fazer essa mesma marcação aqui, essa soma, como nós estávamos vendo aqui, x' de B mais o B', mais x' de B', mais o x de B', chegaríamos à mesma equação, né? Fazendo essa soma aqui, que é igual ao O', e, novamente, ficaríamos com a paralaxe do ponto B como sendo a soma das abscissas, porque no ponto B, o x' de B também está na parte negativa do eixo de coordenadas. Então, temos aqui isso muito simples. Eu quero destacar, então, aqui para vocês que essas linhas, tanto a verde quanto a vermelha, esses segmentos A' e o B', são segmentos que serão medidos com a barra de paralaxe, que em função disso vamos obter a diferença de paralaxe. Então vamos lá. Então, retomando, temos aqui a soma dessas abscissas, esse XA mais XA' é a paralaxe do ponto A, como sendo a diferença entre esses centros, essa distância entre os centros que nós conhecemos, né? E o A', que vai ser um segmento que pode ser medido com a barra de paralaxe. Analogamente, teremos a paralaxe do ponto B, sendo essa diferença entre a distância entre os centros das fotos coladas à mesa, menos aquele segmento B', que pode ser medido. Subtraindo, então, a segunda equação da primeira, nós ficaremos com a diferença de paralaxe. Paralaxe de A menos a paralaxe de B, está aqui assinalado. Essa distância entre os centros é a mesma, então se cancela, e nós temos aqui, então, que essa
diferença de paralaxe, que é o px de A menos o px de B, né, vai ser igual ao BB' menos AA'. Então, repare que a diferença de paralaxe pode ser obtida pela diferença de dois segmentos que vão ser medidos com a barra de paralaxe. Esse AA' será a leitura, né? Eu botei leituras que normalmente se faz umas 3 leituras com a barra de paralaxe, assim no ponto A, analogamente o BB', aquelas leituras com a barra de paralaxe feitas no ponto B. Então esse ΔPx é um elemento conhecido, obtido assim por medidas com a barra de paralaxe, a diferença entre elas. Então, substituídos na fórmula do desnível, né, nós temos aqui a fórmula do desnível, nós podemos ter, então, o cálculo, né, desse desnível. Essa diferença de paralaxe nós já vimos como ela é obtida. Esse H0 é a altura de voo sobre o plano médio do terreno. O ΔPx é aquela diferença de paralaxes entre os dois pontos A e B, medidos com a barra de paralaxe, e esse B, então, é a fotobase. É a média daquelas distâncias entre o centro da foto da esquerda, a distância do centro da foto esquerda até ao centro da foto direita colocado na foto da esquerda, mas aqui está o centro da foto da esquerda transferido para a foto direita, que é esse O', e aqui O2 é o centro da foto direita. Então são as duas fotobases medidas respectivamente na foto esquerda e na foto direita, e tira-se a média aritmética, porque normalmente o terreno não é plano e horizontal, então é um terreno mais ondulado, então nós usamos essa média das fotobases, como nós vimos quando deduzimos a fórmula do desnível. Então, para sintetizar, né, vamos fazer agora uma síntese dos procedimentos para medir as barras de paralaxe, desníveis e declividades, para tornar mais didático, né? Então, os procedimentos para medir as paralaxes, desníveis e declividade entre dois pontos são: então, primeiramente, identificar e marcar em ambas as fotografias os pontos principais, que são os cruzamentos entre aquelas marcas fiduciais. Então, nós ficamos com esses dois centros principais marcados e os seus conjugados. Os que têm linha são transpostos, né, para a foto vizinha. E com isso, então, poderemos achar depois a fotobase. Essas imagens dos pontos A' e BB', que são o início e o final da tangente que se deseja medir, ou os extremos dos pontos, ou dois pontos entre os quais se deseja medir o desnível. Ficam, então, identificados ali no par estereoscópico. Isso já está identificado, né, nas fotografias aéreas. A seguir, medir a base B, né, tomando a média aritmética entre essas distâncias das fotobases conjugadas, né? Na foto esquerda e na foto direita. E o passo 3, então nós, agora já com o estereoscópio de espelho, naquela posição que nós vimos, procuramos colocar os centros na linha de voo, né? Numa mesa, alinhados, os centros alinhados. Essas fotografias vão ser fixadas numa mesa de desenho, de modo que aqueles centros nas fotos esquerda e na direita fiquem sobre uma mesma linha reta, e a distância entre esses centros de uma foto e o seu correspondente na outra foto varia de 21 a 26 centímetros, conforme a extensão da barra de paralaxe, né? Depois disso, mede-se aquelas distâncias, a linha, aquela distância entre
as imagens desse primeiro ponto, o A na foto esquerda, o A' na foto direita, e o B' do segundo ponto, com a barra de paralaxe. E depois, passo 5, calcula-se a diferença entre essas duas medidas e se obtém o ΔPx. Agora, então, podemos calcular a diferença de altura pela fórmula ΔH igual a essa fração, H0 vezes ΔPx, divididos por B mais ΔPx, onde o H0 é a altura de voo, o ΔPx é aquela diferença de paralaxe. E depois mede-se essa distância horizontal entre esses pontos A e B, assinalados na fotografia, sabendo-se a escala da foto. A escala da foto é conhecida, então mede-se com uma régua com a melhor precisão possível a distância desses dois pontos, normalmente uma régua de aço, milimetrada. Essas fotografias aéreas, de acordo com o trabalho que se vai fazer, elas podem ser num material chamado Chronapack, que é um material indeformável que se dilata pouco com a variação das condições higrométricas do ar. E, por fim, podemos calcular a declividade, uma vez sabendo o desnível entre os dois pontos e a distância horizontal que os separa, sendo essa a fórmula, ΔH dividido por S, vezes 100, dá o valor da declividade, né, em porcentagem, por cento. Vamos ilustrar assim com um exemplo, só para ver a fórmula, assim, como é que se funciona. Nesse exemplo aqui, em um estudo de traçado de uma estrada, a medição entre os dois extremos AB da tangente, a tangente é um segmento de reta numa estrada, é uma terminologia técnica usada em estradas, onde as retas são chamadas de tangentes. Então, os extremos AB dessa tangente têm diferença de paralaxe de 1,37. Você tem uma extremidade, o ponto A numa extremidade e o ponto B na outra extremidade, seria aqueles pontos A', B', resulta nessa diferença de paralaxe, medida com barra de paralaxe, 1,37 milímetros. Vai até o centésimo do milímetro lá no micrômetro da barra de paralaxe. Sendo a base média, aquela fotobase, né, 92,3 milímetros, aquela distância entre o centro de uma foto e o centro da outra transferido para essa foto que estamos medindo, é chamado fotobase, 92,3 milímetros. A altura de voo, 4.000 metros. A escala da foto, 1 para 26.700. A escala da foto, 1 para 26.700. Quer dizer, dividindo-se a altura de voo pela distância focal, dá 26.700. Quer dizer, se precisarmos da distância focal, não está dado aqui, mas com esse denominador da escala, a altura de voo, nós podemos calcular a distância focal. A distância entre esses pontos A e B, esses segmentos da tangente, 500 metros, medido também ali na escala da foto. Calcule a declividade. Então, os dados então são esses. A diferença de paralaxe está dada aqui, 1,37 milímetros. A fotobase, que é aquele B, 92,3 milímetros. A altura de voo, 4.000 metros. A escala da foto, 1 para 26.700. Essa distância entre os pontos extremos da tangente, que é o AB, que vai ser essa distância S, 500 metros. A incógnita aqui, então, que se quer é a declividade, representada aqui pela letra I. Então estamos ilustrando, então, aqui o par estereoscópico, um trecho do par estereoscópico, né, em que estamos resolvendo esse problema. Nós temos assinalado aqui nesse trecho a tangente, o estudo do traçado que estamos fazendo, e nós temos aqui, então, esse AB, que é essa tangente do exemplo, na foto esquerda e na foto direita,
Aqui estão as marcas fiduciais, ó, que já servem para determinar os centros das fotos, o olhinho e o oprimo, por exemplo, a tangente, né? Aqui então temos a barra de paralaxe. Essa barra de paralaxe tem essas duas plaquinhas de cristal em que tem uma marquinha, uma marca nessa marca de cristal que, ao ser colocada aqui sobre o modelo óptico estereoscópico, que essas duas fotos estão na parte de superposição longitudinal. Se vocês olharem, ó, esse vale aqui é o mesmo vale desse aqui, mas visto de um ponto diferente, lá na foto diferente. Então isso aqui, no estereoscópio de espelhos, dessa distância aqui, fica em 3 dimensões. Então, colocando-se essa barra de paralaxe sobre o modelo óptico, esse modelo estereoscópico, essa marquinha flutuante aqui que o observador vai ver, ela vai dar a impressão que ela está flutuando no ar ou enterrada. Então, acionando-se aqui esse parafuso micrométrico, a distância entre essas duas marquinhas de cristal, ela vai se afastar ou se aproximar e dá a sensação, no modelo óptico, que a marquinha flutuante está subindo ou descendo. O operador, então, pode colocar essa marquinha sobre a imagem que está marcada lá na foto, o ponto A e seu ponto A', o que ele quer. Então, ele faz essa medida com a barra de paralaxe. Na hora que a marquinha flutuante estiver sobre o terreno, nesses pontos A e a linha, ele vai ter uma medida aqui nesse micrômetro da barra de paralaxe, cuja leitura é até o centésimo de milímetro. Então, ele depois desloca essa barra de paralaxe para a imagem do ponto B e B', e vai poder, então, fazer essa leitura da barra de paralaxe da mesma forma que ele fez essa leitura aqui. Então, normalmente se fazem umas 3 leituras para se tirar a média em cada ponto A e B, e vai se poder, com isso, então, com essas leituras feitas aqui na barra de paralaxe, ter o ΔPx. Então, vamos fazer o cálculo do desnível. Então, o cálculo do desnível é feito por essa expressão. A diferença de paralaxe é esse 1,37, a altura de voo, o B0, o B, né, 92,3, 1,37 é o ΔPx, que é a barra de paralaxe, e com isso tivemos um desnível entre aqueles extremos da tangente de 58 metros. Esses 58 metros é um desnível em 500 metros, que aí vamos ter a declividade, que vai ser o ΔH sobre a distância. Multiplicando por 100, vamos ter em porcentagem. Será a declividade. Então, aquele segmento da estrada tem quase 12% de declividade. Então, reparem que é uma maneira prática no escritório de fazer um estudo de traçado, se nós estivermos fazendo, e se essa declividade for grande, se estiver maior do que o permitido, então nós podemos mudar a posição de um ponto extremo daquela tangente e medir novamente com a barra de paralaxe e calcular então o novo ΔH e ter a nova declividade e ver se está de acordo com o especificado. É um trabalhinho muito simples. Essa barra de paralaxe com estereoscópio de espelhos pode ser comprado, né? É um aparelho que um escritóriozinho de topografia pode ter e pode prestar serviços de, por exemplo, como nós estamos vendo agora, de fazer um estudo de traçado. Então, nós podemos fazer o reconhecimento de uma estrada e já ter ali sobre as fotografias aéreas, né, os vários segmentos daquela poligonal que representa a estrada, assinalados nas fotografias, e para então fazer um estudo mais apurado, pode-se depois
se for uma estrada assim agrícola, uma estrada vicinal, pode-se fazer com drone, né? O mesmo uma estrada de maior porte pode-se fazer com drone e nós já teremos assim esse percurso assinalado assim sobre aquele mosaico que podemos construir com as fotografias aéreas e fazer um plano de voo e ter então com o drone todas as fotografias e fazer a restituição e fazer então um projeto tendo as curvas de nível, então um anteprojeto da estrada e até o projeto definitivo, o projeto final. Então reparem que é um aparelhinho barato, tá? Então existem muitos assim profissionais apegados assim à tecnologia que, como agora tem essa estação total, GPS, então eles fazem logo uma proposta para o usuário de determinar aquela poligonal de ensaio, aquele estudo de traçado, prevendo usar a estação total ou GPS lá no terreno. Fica muito mais caro. Fica muito mais caro. Fazendo assim, o trabalho fica muito mais barato. E a precisão vai ser adequada, vamos chegar no mesmo lugar. Então, um trabalho que possa ser feito com um instrumental mais barato. Agora, o operador tem que ter conhecimento. No caso desse aqui, do estereoscópio de espelho com barra de paralaxe, estou passando ele assim para vocês. Então, ele pode fazer isso muito mais barato. Então, é uma falha tão grande, é um pecado tão grande usar um método tremendamente preciso para fazer um certo trabalho, quanto um método muito menos preciso para fazer aquele trabalho. O método deve ser adequado à finalidade que se quer ter com ele. Não existe esse negócio de dizer, esse instrumental é muito antigo, não se usa mais, vamos fazer com estação total, determinar com GPS as altitudes e as distâncias. Vai encarecer, poxa. Perdoem assim a expressão, mas vai se lavar pouco com sabonete. Pô. Podemos ter um desnível, um trabalho feito muito mais barato. Deixem aí nos comentários o que vocês acham assim desses métodos mais simples para chegar ao mesmo lugar e ficando mais barato. E um topógrafo de poucos recursos, ele pode prestar serviço da sua firma pequena de topografia adequados ao contratante e vai fazer um bom serviço. A porcentagem, então, é dada por essa forma, como nós já vimos. Então, as aplicações que podemos fazer com esse instrumental, barra de estereoscópio, seria assim, um mapeamento de encostas sujeitas a deslizamento. É um outro trabalho que o escritório de topografia podia fazer. Tendo as fotografias aéreas, querendo saber se aquelas encostas estão sujeitas a deslizamento, é só determinar, por essa maneira que eu mostrei a vocês, medir paralaxe em 2 pontos da encosta e medir a distância horizontal e ver a declividade, comparar a declividade com a natureza geológica do material para ver se com aquele material, com aquela geologia na infraestrutura da encosta, se ela pode ser deslizada ou não. É uma maneira barata de se achar a declividade da encosta. O estudo do traçado de estradas, como eu já mostrei a vocês. Uma outra aplicação é o 3 aqui. Seria o estudo da vazão de bacias de drenagem para dimensionamento das obras de arte correntes. Então, para dimensionar o tamanho do bueiro, dos pontilhões, por exemplo, né? Podemos pegar e precisamos, né, para fazer isso, nas fórmulas do dimensionamento dessas obras de arte, tem que saber a vazão da bacia, a vazão do curso d'água, ali onde vai ficar o bueiro ou pontilhão. Então nós precisamos saber o desnível, né, o desnível da bacia hidrográfica. Então, medindo-se
a cota, medindo-se o desnível entre o ponto mais extremo da bacia hidrográfica e medindo-se ali o ponto, né, onde vai ter a obra de arte, teremos o desnível e com aquela distância entre onde terá a obra de arte corrente e lá o ponto mais extremo da bacia, isso medido no mosaico, na escala das fotos, ou numa carta topográfica, na escala para 50 mil, tendo aquela distância, nós já podemos ter a declividade, e essa declividade ela vai entrar naquelas fórmulas de Talcott e outras fórmulas da hidrologia e da hidráulica que permitem, então, dimensionar a vazão e saber se vai ser um bueiro só com uma célula ou duas células e o diâmetro do bueiro. Podemos também fazer a avaliação de áreas de inundação de uma barragem. Então, num rio, por exemplo, sabendo onde vai ter a barragem, nós teremos assim aquela cota e podemos medir com a barra de paralaxe o desnível entre o local da barragem e diferentes pontos ao longo da barragem. Saberemos assim até onde, no caso, a água inundará, né? Na barragem de Itaipu eu usei isso, né? A cota de inundação da barragem de Itaipu era 200 metros. Então, medindo-se com barra de paralaxe no escritório, com as fotografias aéreas, eu ia medindo a diferença de nível, lá onde seria lá a cota referente à barragem, e fazendo medidas em pontos lá da bacia, eu ia vendo aquele ΔH que somado à cota lá da barragem daria lá os 200 metros. Então eu fiz lá na barragem de Itaipu uma primeira locação daquela curva de nível de 200 metros e assinalava isso nas fotos e liberava isso para a equipe de topografia, e a equipe de topografia com as fotografias aéreas, onde tinha essa primeira marcação da curva de nível de 200 metros, é lógico que não é uma curva de nível aproximada, mas depois, tendo-se as referências de nível que já foram marcadas no chão a partir dessa informação que eu dava, onde ia a inundação, então marcava-se aquelas referências de nível de 500 em 500 metros, direitinho, lá 1 quilômetro em quilômetro, e levava-se então dessas referências de nível, com o nível e as réguas, ia-se fazendo um nivelamento e irradiamento da cota da respectiva RN, até se chegar à cota 200. Aí marcava-se no terreno uma estaca, agora sim uma estaca com precisão, que ali seria a cota de 200 metros, e a área de inundação ia até ali, e fazia-se então assim o projeto de desapropriação, já se podia saber a área lá particular que seria desapropriada. E fiz isso também na barragem lá de Samuel, na Amazônia, em plena Amazônia, usei também essa estereoscópio de espelho com barra de paralaxe para me ajudar a achar a área de inundação da barragem de Samuel. E tem muitos exemplos, poxa. Então, eu realmente espero que essa aula seja útil para vocês, que vocês no exercício profissional façam uso dela, esses aparelhinhos assim, pode ter estereoscópio de espelho, estereoscópio de bolso, usem isso e que ganhem aí um dinheirinho e façam um bom trabalho profissional. Bom, então, senhores, muito obrigado por terem assistido essa aula, compartilhem, deem sugestões, coloquem aí se vocês já fizeram trabalhos na topografia, assim, explorando essa parte da aerofotogrametria, usando o estereoscópio de espelho e barra de paralaxe. Eu gostaria de saber sugestões de vocês e a experiência de vocês. Bom, até a vista, pessoal!